Ora, boa tarde, bem-vindos à NEI, à Noite Europeia dos Investigadores. Portanto, esta é uma celebração europeia que pretende divulgar um pouco mais a investigação que se faz e colocar os investigadores em contacto com a sociedade em geral, com o público em geral. A nossa atividade de hoje vai ser uma oficina. Portanto, vamos fazer uma oficina sobre astronomia, vamos construir um sistema solar comestível. É mesmo esse o nome da atividade. Esta é uma atividade organizada pelo Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. O meu nome é Catarina Liotte, portanto eu vou ser a cara que vocês vão ver durante esta sessão, mas tenho também os meus colegas Sérgio Pereira e Afonso Paes, que estão nos bastidores a dar apoio à atividade. Ora, portanto, vamos ter uma atividade prática, sistema solar comestível dentro da sala, na sala de estar, na sala de aula, dependendo de onde vocês estiverem. Eu estou no meu escritório, estou na sala onde costumo trabalhar. E como vamos ter a atividade prática, vou ter também uma pequenina apresentação, vamos fazer uma pequena viagem pelo sistema solar. Mas para começar, e caso não tenham ainda preparado o material, portanto vamos precisar de algum material para fazer esta atividade, eu aproveito já para recapitular o que é que vamos necessitar. Portanto, será um rolo de papel higiênico, será massinha cuscuz, esta massinha pequenina, portanto esta que vai para a sopa. Vamos precisar também de pimenta preta, um grãozinho de pimenta preta. Vamos precisar de, se quiserem a alternativa, podem usar também o cravinho e tirar só aqui a cabeça do cravinho. Também é mais ou menos do mesmo tamanho da pimenta preta. Vamos precisar de grão de bico. Portanto, grão grande, pacote. Vamos precisar também de milho painço, também conhecido como millet. É tão pequenino que a gente mal consegue vê-lo. É este grãozinho pequenino. Portanto, este é um exemplo que se poderia comprar. Portanto, o millet ou o milho painço. Nozes, portanto, nozes com casca, portanto, noz completa. Se não tiverem uma noz, pode ser também, por exemplo, uma castanha ou um tomate cherry grande, também será mais ou menos com a mesma dimensão. Vamos usar uma laranja e vamos precisar também de uma meloa, e aqui convém que seja uma meloa pequena, para não ser uma diferença muito grande. Se não, uma toranja ou um coco também serve. Ora, vamos então começar a nossa viagem pelo sistema solar. Vamos falar aqui um pouco de tamanhos de planetas e também de distâncias. Muitas vezes vemos representações do sistema solar onde os planetas estão todos mais ou menos à mesma distância, têm todos mais ou menos o mesmo tamanho, mas esta representação está bem longe da realidade. Na verdade, eles têm tamanhos muito diferentes e estão a distâncias também muito grandes e muito diferentes entre eles. Então vamos começar a nossa viagem pelo sistema solar. E como qualquer viagem, começa com um foguetão. Vamos então começar. Estão todos prontos? E vamos então iniciar a nossa viagem. Eu penso que tivemos aqui um problema. Vou reiniciar a minha apresentação. E vamos então seguir viagem. Vamos então num foguetão. Este vídeo que vos estou a mostrar é de uma nave espacial que já não existe, na verdade. Catarina, acho que não estamos a ver o foguetão. Não estão a ver nada. Houston, we have a problem. Houston, we have indeed a problem. Ora bem.
Deixa-me lá voltar ao Zoom. Ok. Já conseguem ver alguma coisa? Estamos a ver o PowerPoint, mas ainda não o slide. Ok. Vou interromper o compartilhamento. Vou parar a minha apresentação. Peço desculpa por toda esta confusão. Acho que o meu computador também não quis aqui cooperar, não quis fazer a partilha como deve ser. Ok. Vamos lá então. Vou iniciar o vídeo. Iniciar a partilha de tela. Espero que agora sim. Sim, parece que agora sim, estamos prontos para descolar. Ora bem, então vamos lá seguir em direção ao Sol. Vamos lá fazer a nossa viagem pelo Sistema Solar. Ora, vamos a bordo de um Space Shuttle. Este foi um programa dos Estados Unidos, da NASA. Neste momento já não existem estas naves espaciais, já não são lançadas para o espaço. Na altura faziam viagens em órbita à volta da Terra e foram muito úteis para, por exemplo, construir o telescópio Hubble ou a Estação Espacial Internacional. Mas pronto, faz de conta, vamos usar aqui esta nave espacial para nos levar até ao Sol, que também é uma coisa que não é muito fácil de se fazer. Vamos super rápido, acabamos de quebrar a barreira do som, vamos mais rápido do que o som. E lá vamos nós então em direção ao Sol nesta viagem pelo Sistema Solar. E depois de uns quantos meses em viagem, chegamos então ao Sol. O Sol é a estrela do Sistema Solar. É essencial para a existência de vida na Terra e é também ele, por ter uma grande massa, que faz com que tanto todos os planetas circulem à volta dele e deem ao Sistema Solar esta configuração que tem. Então, é uma bola de gás, de hidrogênio e hélio, e dentro do núcleo do Sol o que acontece é que existe um processo chamado fusão nuclear, que vai gerar muita energia. Essa energia que nos chega aqui à Terra, sob a forma de calor e de luz, e que é essencial para a existência de vida na Terra. Ora, prosseguindo a nossa viagem, chegamos ao planeta mais perto do Sol, Mercúrio. Mercúrio é também o planeta mais pequeno do Sistema Solar. E se repararem na imagem, até parece assim um bocadinho, faz-nos lembrar a Lua. Portanto, é também um planeta rochoso, não tem atmosfera, daí também ter esta superfície cheia de crateras, tal como a Lua. Não tem atmosfera que o proteja dos impactos com os meteoritos. Portanto, conseguimos ver todas estas crateras. E é também, por não ter atmosfera, tem também temperaturas muito variáveis. Portanto, se estiver exposto ao Sol, tem temperaturas muito elevadas, 430 graus, mas se estiver na zona de sombra, tem temperaturas muito, muito baixas, cerca de 180 graus negativos. Portanto, uma diferença muito, muito grande. Continuamos a nossa viagem e chegamos a Vênus. Na verdade, nós não íamos ver bem esta imagem. Esta imagem que vemos é da superfície de Vênus. Mas Vênus tem uma atmosfera muito, muito densa, portanto, por cima de uma superfície rochosa, com vulcões, vales, tem uma atmosfera muito, muito densa de dióxido de carbono. Isto faz com que tenha um efeito de estufa muito grande, ou seja, o calor do Sol entra, mas depois uma boa parte não vai conseguir sair novamente do planeta. E o resultado é que o planeta vai aquecendo muito mais do que se não tivesse atmosfera. Isto faz com que seja o planeta mais quente do Sistema Solar, apesar de não ser o planeta que está mais perto.
Portanto, a superfície atinge temperaturas de 470 graus, é mesmo muito, muito quente. Continuando a viagem, chegamos à Terra. A Terra tem um tamanho semelhante a Vênus. Às vezes Vênus até é considerado o planeta o gêmeo da Terra, embora na verdade até tenham características bastante diferentes. A Terra é o nosso planeta, claro, este conhecemos relativamente bem e tem várias características que o tornam muito bom para a vida. Não é? Portanto, temos água líquida, temos uma atmosfera que permite que as temperaturas não sejam muito variáveis, portanto é um ambiente relativamente agradável. E temos também, por exemplo, um campo magnético que nos protege de toda aquela radiação, de toda aquela energia que vem do Sol e que se não tivéssemos alguma proteção não conseguiríamos sobreviver. Então é uma radiação com muita energia e as nossas células iam ter sérios problemas. E já que passamos pela Terra, também passamos pela Lua, que está aqui ao pé de nós relativamente. Cá está a Lua também, portanto, com uma superfície rochosa, também com muitas crateras, tal como Mercúrio, e aqui vemos também umas estruturas bastante mais escuras, são chamados os mares. São zonas que estão preenchidas com uma rocha escura, o basalto, portanto, que resultou de erupções vulcânicas que ocorreram no passado na Lua e que preencheram estas bacias com esta rocha escura, portanto, o basalto. A Lua é muito importante para nós e para a vida na Terra, porque ao ser responsável pelas marés, por exemplo, mas também porque faz com que a Terra não oscile tanto. Portanto, a Terra, como não é uma esfera perfeita, ela vai oscilar assim um pouco no seu movimento de rotação, como um peão. E a presença da Lua faz com que não oscile assim tanto, e portanto, o clima na Terra também é bastante mais ameno, sem variações tão grandes, o que também é muito favorável para a vida, claro. Continuamos a nossa viagem e seguimos para um planeta também muito interessante, o planeta Marte, que tem sido visitado por muitas sondas ultimamente e onde se procura a existência de vida, quem sabe, talvez o subsolo de Marte. Marte é também um planeta rochoso, também já teve vulcões, tem muitos vales, penso que já teve água líquida no passado, e tem também uma atmosfera bastante fina, muito menos densa do que na Terra, mas também tem uma atmosfera. E tem também água sob a forma de gelo nos polos, também um pouco como na Terra, portanto tem também calotes polares de gelo, que é também bastante interessante. Marte é um planeta um pouco mais pequenino do que a Terra. Entretanto, passamos pela cintura de asteroides e chegamos a Júpiter. Júpiter é um gigante gasoso e é gigante porque é mesmo gigante. Gigante porque conseguíamos incluir todos os outros planetas do Sistema Solar 2,5 vezes dentro de Júpiter. Júpiter é mesmo muito, muito grande. É um planeta gasoso, como já mencionei, portanto, essencialmente constituído por hidrogênio e hélio, embora tenha também outros gases, e é assim um planeta muito, muito turbulento, tem muitas tempestades. Há uma tempestade famosa, que é esta mesmo que vai aparecer agora, a Grande Mancha Vermelha, que é uma tempestade do tamanho da Terra e que já existe há cerca de 150 anos. Embora esteja a diminuir de tamanho, já existe há este tempo todo. Passamos Júpiter e chegamos a Saturno, que é também outro gigante gasoso. É um pouco mais pequeno do que Júpiter, mas é também muito, muito grande. Que é bastante semelhante em composição, é também constituído essencialmente por hidrogênio e por hélio, e também é um planeta turbulento, também com muitas tempestades. Uma característica muito engraçada é a existência de anéis. Estes anéis não são mais do que partículas, tanto rocha, pedaços de rocha e de gelo, que orbitam o planeta, portanto, ao deslocarem-se à volta do planeta, dão este aspecto de anéis. Como tem uma grande componente de gelo que reflete muito a luz do Sol, conseguimos vê-lo muito bem a partir da Terra, este sistema de anéis. Continuando, agora temos que viajar um pouco mais e chegamos a Urano. Deixamos os gigantes gasosos, chegamos aos gigantes gelados.
Urano e Neptuno são um pouco mais pequenos do que Saturno e do que Júpiter, mas ainda assim são bastante grandes. Estes planetas têm também uma atmosfera, pensa-se que tenham um núcleo rochoso no seu centro, e o restante parte do planeta é constituída assim por uma espécie de sopa de materiais gelados, de água, de metano, de amónia. É assim um planeta muito, muito estranho do ponto de vista da física, muito diferente daquilo a que estamos habituados. Continuando a nossa viagem, andamos ainda um bom bocado e chegamos então finalmente a Neptuno, que é o último planeta principal do Sistema Solar. A composição também é muito semelhante a Urano, portanto tem um núcleo rochoso, tem também assim esta sopa de materiais gelados com água, amónia, metano. Aliás, é o metano que dá esta cor azulada a Neptuno. E tem também uma atmosfera. É um planeta também muito, muito turbulento e tem os ventos mais rápidos do Sistema Solar, 2000 km/h. Para comparar, aqui na Terra, os ventos mais fortes, são umas grandes tempestades que foram medidos aqui na Terra, não ultrapassaram são da roda dos 400 km/h. Portanto, é uma diferença muito, muito grande. E terminamos assim então a nossa viagem pelo Sistema Solar. Eu já vos fui dando assim umas dicas dos tamanhos dos planetas, pelo menos assim comparativamente, e agora vamos então passar à atividade prática. Mãos na massa então. Portanto, o material, como já mencionei, o rolo de papel higiênico, massa cuscuz, a pimenta preta, grão de bico, milho painço, nozes, laranjas e uma meloa pequena, ou uma toranja, ou um coco. Ora, vou interromper aqui a partilha e vou passar aqui para o outro lado do meu escritório, onde tenho já aqui montado um pequeno sistema solar. Ou melhor, por agora os planetas estão ainda todos um pouco baralhados. Vamos ter que os orientar. E vamos fazer isto todos juntos. Ora, tenho então a meloa, a laranja, 2 grãos de bico, um grãozinho de pimenta, um milho painço, a massa de cuscuz e 2 nozes. E vão ser estes alimentos que vamos usar para montar o nosso sistema solar comestível. Vamos ter que ver agora quais são os tamanhos correspondentes a cada um dos planetas. Ora, podemos se calhar começar pelo maior planeta. Lembram-se qual é que era? Qual é que será a nossa meloa? Era Júpiter, não era? O tal planeta onde conseguíamos colocar 2,5 vezes todos os planetas do Sistema Solar. Temos então Júpiter. E a seguir, lembram-se qual é que acham que podia ser o planeta seguinte? Era outro dos gigantes. Era outro gigante gasoso. Saturno. Saturno vai ser a nossa laranja. A seguir a Saturno tínhamos também os outros gigantes, não era? Estes eram gigantes gelados. Tínhamos Urano e Neptuno. Vão ser aqui as nossas nozes. Urano e Neptuno. Restam-nos então os planetas telúricos, não é? Os planetas que estão mais perto do Sol. Mercúrio, Vênus, a Terra e Marte. Lembram-se qual era o planeta mais pequeno? Era Mercúrio. Mercúrio vai ter o tamanho de uma massinha cuscuz, aquelas que a gente pode pôr na sopa. A seguir a Mercúrio, temos Vênus e a Terra, mais ou menos o mesmo tamanho. A Terra é ligeiramente maior. A companheira da Terra, a Lua, terá mais ou menos o tamanho de um milho painço, bastante mais pequenina do que a Terra e apenas um pouco mais pequena do que o planeta Mercúrio. E, para finalizar, Marte. Marte irá corresponder ao nosso grão de pimenta preta. Estão a ver aqui o tamanho, a grande diferença de tamanho entre os planetas? A diferença, por exemplo, entre Júpiter e a Terra, ou entre Mercúrio, é mesmo enorme esta diferença.
Agora que já falámos da escala dos tamanhos, vamos então passar à escala das distâncias, que é também bastante interessante. Eu aqui aviso desde já que vamos usar escalas diferentes. Uma escala vai ser usada para os tamanhos e outra escala vai ser usada para as distâncias. Se usássemos a mesma escala, a minha sala não ia chegar, ia ter que ser o prédio todo. Por isso temos que fazer assim este truque e vamos usar então escalas diferentes. Vou então virar a nossa câmera. E agora vamos usar, tenho aqui o sol, cá está ele. E vamos então usar para medir as distâncias o rolo de papel higiênico. O rolo de papel higiênico vai servir-nos assim como uma espécie de uma folha do rolo, vai corresponder a uma unidade astronómica, ou seja, a distância entre a Terra e o Sol, 150 milhões de quilómetros. A unidade astronómica é uma unidade muito usada em astronomia, atualmente, e principalmente para distâncias dentro do sistema solar. Quando saímos do sistema solar, temos que usar outras unidades, como o ano-luz ou o parsec, porque as distâncias são mesmo muito, muito grandes. Mas dentro do sistema solar é uma boa referência usarmos a unidade astronómica, portanto a distância entre a Terra e o Sol. Ora, tenho aqui então a minha régua, temos aqui os primeiros planetas. Infelizmente estão aqui com um reflexo muito chato. Ora, assim estamos melhor. Portanto, temos Mercúrio. Mercúrio fica a mais ou menos a 0,4 unidades astronómicas. Ou seja, a minha folha do rolo acaba aqui, na Terra. Podemos já pôr aqui o nosso grão. E também aqui o milho painço. A Lua e a Terra estão a 1 unidade astronómica. E pelo meio temos, antes de chegarmos à Terra, temos Mercúrio, portanto a 0,4 unidades astronómicas, mais ou menos um pouco menos de meio da nossa folha. E depois temos Vênus, que está a 0,7, portanto mais ou menos entre Mercúrio e a Terra. Vamos ter Vênus. Portanto, Mercúrio 0,4 unidades astronómicas, Vênus 0,7 e a Terra a 1 unidade astronómica. A seguir à Terra, se andarmos mais meia unidade astronómica, 1,5 unidades astronómicas, temos Marte. Temos então o nosso grão de pimenta preta. E agora vamos ter que avançar. Vamos ter que avançar bastante mais até chegarmos ao próximo planeta. Vamos ter que contar 5 unidades astronómicas e mais um bocadinho. Ora, tínhamos aqui Marte, 2 unidades astronómicas, 3, 4, 5 e mais um bocadinho. 5,2 unidades astronómicas e chegamos a Júpiter, a nossa Lua. E agora vamos ter que caminhar mais um pouco, bastante mais, na verdade. Saturno está lá bem mais à frente e está a 9 e mais um bocadinho, 9,6 unidades astronómicas. Portanto, 5, 6, 7, 8, 9 e mais ou menos a meio. 9,6 unidades astronómicas e chegamos a Saturno. Vamos então continuar a nossa viagem. Continuando a nossa viagem, faltam-nos ainda Urano e Neptuno. Tínhamos então Saturno a 9,6 unidades astronómicas, vamos ter Urano a 19, ou seja, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19,3, 19 e mais um bocadinho. Urano. Continuamos a nossa viagem, eu vou ajustar aqui um pouco a minha câmera e vamos ter que caminhar até 30 unidades astronómicas. Estávamos aqui nos 19, Urano, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30,4 unidades astronómicas e chegamos então ao planeta Neptuno, ao último grande planeta do Sistema Solar. Ora, recapitulando, temos então Neptuno ao fundo, Urano, Saturno, a nossa laranja, Júpiter, a nossa meloa, Marte, o grão de pimenta preta, a Terra, e Vênus, o grão, e Mercúrio, a massa cuscuz. E tínhamos aqui o nosso Sol. Vamos fazer agora uma viagem. Júpiter, Saturno, Urano e Neptuno. Portanto, conseguimos ver assim que os planetas têm de facto tamanhos muito diferentes e encontram-se também as escalas de distância, a distâncias bastante diferentes também. Ora, terminamos assim a nossa atividade. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido aqui algumas curiosidades e que tenham ficado com uma ideia um pouco diferente dos tamanhos e das distâncias que temos no Sistema Solar e de como realmente são muito, muito diferentes e em como realmente no universo as escalas a que estamos habituados na Terra não têm nada a ver com as escalas a que estamos habituados que existem no universo. Ora, muito obrigada pela vossa atenção e até à próxima.